E aí, tudo bem? Galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. No vídeo de hoje eu vou contar pra você a minha história com inglês. Eu vou falar aqui quando foi que eu comecei a estudar inglês, qual foi a minha trajetória, o meu método, os meus porquês de estudar o inglês, né, e depois de resolver ensinar o inglês. Vou falar um pouquinho também sobre os outros dois idiomas que eu falo, que são o espanhol e também o francês. Quando e como eu comecei a estudar esses idiomas, daí também o porquê de eu começar a estudar esses idiomas, e também falar um pouco sobre o meu processo, né, o meu processo pessoal de estudar e de aprender idiomas, e também falar sobre os idiomas que eu estudo agora, que são japonês e Swahili. Por que eu estou estudando esses idiomas, qual a minha perspectiva, quando que eu quero alcançar a fluência neles, se eu pretendo estudar outros idiomas no futuro. Então eu vou contar um pouquinho mais para vocês aqui hoje sobre a minha história com os idiomas. E se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like aqui e compartilha com seus amigos. Deixa nos comentários também outros temas de vídeo para trazer aqui para o canal. E se você quer aprender inglês de fato nesse ano, num curso que vai te levar do absoluto zero até a fluência, um curso que vai te dar aulões semanais, aulões com 2 professores, inclusive uma comunidade onde você vai falar só inglês e muito mais, clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG, para você de fato alcançar esse objetivo tão buscado que é a fluência em inglês. Então, dados os avisos, bora pro tema do vídeo, pega um café pra gente falar um pouquinho sobre inglês e eu contar um pouquinho sobre a minha história com esse idioma. Ok, então quando foi que eu comecei a aprender e estudar inglês de fato, assim? Pessoal, na minha infância, principalmente final da infância e início da adolescência, eu estudava em escola pública, então ali eu não tinha muita noção da importância do inglês. A gente tinha o inglês quase que como uma matéria, que é basicamente como as escolas brasileiras elas veem o inglês, né, como uma matéria que você precisa aprender as regras gramaticais, fazer as provas, passar nas provas para você depois prestar o vestibular, depois você prestar o Enem. Então, na minha infância, eu também tive a primeira experiência com inglês, basicamente assim, através da escola, a gente aprendia verbo to be e algumas coisas relacionadas a passado, futuro, presente, quando muito. Então, assim, o ensino de inglês era bem limitado, era bem defasado e era também desestimulante, sabe? Eu via muito, principalmente nos meus professores que eram bons professores, mas que a grade curricular era péssima, para eles poderem ensinar inglês de uma forma que fazia sentido ali para os alunos. Os alunos não se interessavam, muitas vezes a carga horária ela era insuficiente para eles poderem falar de outros aspectos do inglês que eu confesso que eu nunca vi os professores falando, como por exemplo pronúncia e como por exemplo listening. Era basicamente leitura, escrita e palavras, vocabulário e regras gramaticais que para mim eram até redundantes. Durante a minha infância e adolescência, eu nunca fiz escolinha de inglês, eu nunca fiz cursinho de inglês, porque os cursinhos de inglês são muito caros. Até hoje, inclusive hoje eles estão ainda mais caros, principalmente se a gente considerar material didático, deslocamento muitas vezes, renovação, matrícula, tudo isso acaba que é um investimento muito alto e muitas vezes sem garantia alguma de que você vai de fato sair fluente. Eu lembro que ali na minha adolescência tinha muitas escolas de inglês aqui tradicionais da minha cidade e era quase que uma coisa de status, né? As crianças um pouco mais ricas iam fazer aula de inglês, tinha uma falsa sensação de que elas estavam aprendendo inglês e no final não falavam nada ou falavam assim, basicamente durante o período da aula, e é isso. Tinha mais status ainda quem conseguia fazer o intercâmbio, né, quem tinha capacidade, quem tinha condições financeiras de fazer o intercâmbio. Na minha cidade, né, eu sou do norte de Minas, então aqui para você ter condições de fazer o intercâmbio, você precisa realmente ser uma pessoa com boas condições financeiras, com excelentes condições financeiras, não é como, por exemplo, uma pessoa de São Paulo, do Rio, de BH. Então, acaba que é muito difícil aqui na minha cidade, porém a gente recebeu estudantes intercambistas aqui na minha cidade. Eu lembro disso lá pro ano de 2013, 2012, mais ou menos. Entre 2012 e 2013. A gente recebeu uma menina da Finlândia que veio fazer intercâmbio aqui. E só para contextualizar vocês, pessoal, minha cidade aqui ela é muito famosa por questão de fábricas de insulina e outros medicamentos. E uma das empresas que atua aqui é uma empresa da Dinamarca. Então, desde aquela época, viam muitos dinamarqueses, né? E nessa onda, acabou que vieram muitos intercambistas e veio essa menina que era uma menina finlandesa, né, bem próxima lá à região da Dinamarca. Acho que foi inclusive por amigos dinamarqueses que ela ouviu falar da minha cidade, decidiu vir pra cá pra estudar português.
E eu conheci ela e era muito interessante, porque era a primeira pessoa estrangeira que eu tinha visto na minha vida. Eu não conseguia me comunicar de fato assim, mas eu sabia algumas palavras em inglês, ela também era muito receptiva, muito hospitaleira e sempre tentava fazer com que a comunicação acontecesse. Eu lembro que foi uma situação que abriu uma chave na minha mente, tipo, a língua materna dela é o finlandês. Na época eu nem sabia a questão de qual que era a família linguística no finlandês, né, que hoje eu estudando eu sei que é uma língua que é diferente inclusive das línguas nórdicas, né, diferente do norueguês, é diferente do sueco, é diferente do dinamarquês, eles mesmos não se entendem, mas eu pensei na época, poxa, com inglês aqui, eu falando inglês, eu consigo me comunicar com uma pessoa que veio de outro país, né, que não necessariamente teria que falar o inglês, mas lá eles falam, porque o sistema de ensino lá é bem preparado para isso, e a forma como eu consigo falar com pessoas estrangeiras, né, o mecanismo que vai me permitir falar com pessoas estrangeiras vai ser uma língua em comum que a gente tenha, vai ser o inglês. A única forma, por exemplo, de eu falar com uma pessoa do Japão, uma pessoa da China, que em tese só vai falar japonês, só vai falar mandarim, que são línguas completamente diferentes, tanto do inglês quanto do português. Então, a única forma de eu me comunicar com essas pessoas seria através do inglês. E foi nessa época que meio que virou uma chave na minha mente para o inglês, ele vai me permitir falar com pessoas do mundo inteiro. As pessoas, principalmente ali no Oriente Médio e também no Sudeste Asiático, elas levam o inglês como uma ferramenta de mercado de trabalho, né? Eu não tinha muito essa sacada ainda naquela época, mas eu comecei a pensar o que as pessoas buscam aprender inglês hoje em dia, principalmente ali na minha cidade, no meu contexto, na minha região. Tinha uma questão de status também, né? Ali por volta de 2010 até meados de 2013 era bonito, assim, falar inglês era uma coisa diferente. Talvez para você que tá assistindo não seja, principalmente se você mora numa grande cidade, mas se você mora numa cidade menor, é um diferencial, assim, as pessoas veem com algo chique, como algo elitizado, que na verdade não deveria ser, assim, o básico para qualquer pessoa. Mas tinha isso, a questão de ser um pouco elitizado, tinha a questão também de você poder assistir filmes, você poder assistir séries, você poder ouvir músicas, você poder entender as músicas, né? E tava chegando a época de Copa do Mundo. Então ali para 2014, Copa do Mundo no Brasil, eu confesso para vocês que eu não cheguei a assistir nenhum jogo da Copa, eu não cheguei a ir para nenhuma capital para assistir os jogos, mas eu comecei a me interessar mais por culturas, eu comecei a me interessar mais por países. Eu sempre gostei da experiência da Copa do Mundo, mesmo vendo jogos assim que não fazem muito sentido, tipo, sei lá, Camarões contra a Islândia. Eu sempre gostei de ver os jogos entre esses times, ficar vendo lá os nomes dos jogadores, os nomes assim, sei lá, dos jogadores da Islândia que sempre tem um som no final, e também os jogadores de países eslavos que eles sempre colocam o vich no final. Eu sempre achava aquilo o máximo, sempre achava aquilo bem, bem legal. E eu comecei a pensar, o inglês ele vai ser a ferramenta que vai me permitir viajar para esses países, conhecer pessoas desses lugares e experienciar viagens, momentos, tudo isso. E foi o que virou a chave para eu começar a aprender inglês, a querer estudar de fato inglês, porque até esse momento lá, né, meados de 2012, 2013, eu consegui entender algumas coisas assim básicas do inglês, bem básicas mesmo. Um inglês assim, sei lá, do básico pro pré-intermediário, eu conseguia ter uma conversa de, sei lá, uns 5 minutos até eu travar e é isso. E eu comecei a levar um pouco mais a sério, então, como que as pessoas aprendem mesmo o idioma? Qual que é a ferramenta? Tem, por exemplo, atores, atrizes da Globo que eles aprendem idiomas para fazer filmes, né, para falar idiomas nos filmes em período recorde, em tempo recorde, e eu sempre achei isso absurdo. Tem o Papa que aprendeu a falar português ali em, se eu não me engano, 6 a 8 meses, o que eu achei bem, bem legal. E eu fiquei, como que eu posso trazer isso pra mim? O que eles fazem de fato? E aí eu comecei a estudar e a entender mais como que funciona o processo de aprendizado de idiomas. Eu estudei, claro, gramática, né? Acabei estudando coisas da gramática que até então eu não entendia ou eu usava de forma mecanizada, mas eu não entendia o funcionamento. Eu comecei a estudar phrasal verbs, eu comecei a estudar estruturas de pergunta, estruturas de passado, como que eles expressam o passado simples, como que eles expressam o passado contínuo. E a partir disso, né, a partir de melhorar um pouco mais meu entendimento da língua, eu busquei conhecer pessoas de fora, eu busquei conhecer estrangeiros, e esse foi meu ponto de virada para aprender inglês.
foram os aplicativos, né? A gente já estaria ali mais ou menos entre 2015 e 2016. E o primeiro aplicativo, programa que eu usei para procurar pessoas estrangeiras foi o Omegle. E o Omegle, ele é legal porque ele é uma ferramenta aleatória, então vão vindo pessoas de vários países, algumas param para conversar com vocês, outras são meio esquisitas e outras eles cortam a chamada, ou eles vão passando de pessoa em pessoa. Acaba que uma vez ou outra você acaba encontrando alguém legal, mas essa não é a regra do programa, essa não é a regra dessa ferramenta. E aí eu acabei buscando outras ferramentas, foi quando eu conheci o HelloTalk. Isso eu acho que foi em meados de 2016 para 2017, se não me engano. E esse foi um divisor de águas na minha vida, o aplicativo do HelloTalk. Como a gente está falando aqui de 2016, né, para 2017, o aplicativo, né, a ideia aqui de ter um aplicativo para aprender idiomas, ela não era tão popularizada como é hoje em dia. Então tinha poucas pessoas, e só contextualizando para vocês, pessoal, a ideia do HelloTalk é você poder aprender o idioma enquanto você ensina o seu idioma para outra pessoa. Então, na hora de você preencher lá o seu cadastro, né, no aplicativo, você coloca qual que é o seu idioma materno, qual idioma que você quer aprender, né? Se é mais de um idioma, você coloca o seu nível nesses idiomas, e o aplicativo ele filtra para você pessoas que sejam nativas ou que sejam fluentes do idioma que você quer aprender e que queiram aprender o seu idioma. Então, vocês dois meio que se ensinam. E isso foi sensacional. Foi uma das coisas que eu mais me viciei, eu realmente viciei, ficava viciado em falar com pessoas estrangeiras, porque ali eles têm também uma ferramenta de correção, então eles podiam corrigir. A essa altura eu não lembro se já podia mandar áudio, acho que não. Acho que a ferramenta de áudio ela veio só depois, mas eu fui buscar mais aplicativos de encontrar, né, pessoas de fora, encontrar estrangeiros para poder falar com eles. E aí, já melhorando bastante o meu inglês, eu comecei a ouvir muito mais música em inglês, principalmente de bandas de indie rock, de rock no geral, ou de pop internacional. E eu comecei a prestar mais atenção. Coisas que eu fazia antes, que eram coisas como bem que naturais e involuntárias, agora eu fiquei prestando mais atenção. Aqui ele usou essa estrutura, aqui ele quis dizer isso, aqui eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Fui pesquisando, fui buscando mais letras de músicas, né? Fui buscando mais questões de filmes. Uma coisa que eu fazia muito era pegar filmes, principalmente animações, que eu já sabia de cor, que eu já era assim, bem familiarizado, e assistia em inglês sem legenda. Colocava no inglês e ia aos poucos ligando os pontos. No português ele falava isso, no inglês ele tá falando isso. Então isso aqui deve ter a ver com aquilo que ele falou em português. E com isso eu fui pegando muito mais como que eles adaptam, principalmente questão de dublagem, que é uma coisa que eu sempre fui muito fã. Por que eles adaptaram isso ali? Fazia sentido pro contexto Brasil, fazia sentido aquela piada pro contexto brasileiro, só que essa piada aqui é diferente, é uma coisa que eu não peguei ali quando eu assisti aquele filme, quando eu assisti aquela série em português. Por quê? Que isso aqui só faz sentido, esse trocadilho, ele só faz sentido em inglês. E é uma coisa que a gente vê muito em série de comédia, a gente vê muito em série de comédia isso, eles falaram tal coisa aqui, mas isso aqui é uma piada que ficou diferente a piada em português. Eu não tô lembrando aqui de exemplos claros disso, mas é uma coisa muito comum. Eles fazem uma piada, fazem um trocadilho que só funciona em inglês, e depois o time de dublagem tem que se virar pra fazer uma tradução e fazer com que aquilo seja engraçado, de certa forma, sabe? Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ver que eu tava desenvolvendo bastante no inglês, a ponto de já me considerar apto a ter uma conversa, a ter conversas mais longas em inglês. E eu comecei, né, eu estava na faculdade nessa época, eu comecei também a dar aulas. Eu tive minha primeira experiência como professor voluntário, né, então trabalhando numa ONG, ali eu podia ver como que era o ato de ensinar, entender mais sobre didáticas de ensino, me expor mais a alunos que vão ali me perguntar coisas que talvez eu não saiba, e ser criativo ali para dar as respostas, tentar improvisar. Se eu não soubesse, realmente falava, não, isso aqui a gente vai ter que pesquisar um pouco mais para a próxima aula, e buscar ali coisas que aumentem, na verdade, o meu repertório, né, do inglês, e também a minha forma de ensinar, de falar do inglês, e de responder perguntas, e de improvisar, de fato, sabe? E foi uma experiência muito rica, foi uma experiência muito, muito legal. Aqui a gente já tá em 2019 para 2020. Nesse meio tempo,
eu tinha uma relação meio conturbada com o espanhol, que era uma outra língua que eu já queria estudar, já tinha um tempo. Só que a questão do espanhol, ela sempre me pegou pelo seguinte: eu sempre subestimava muito a língua espanhola no sentido de é quase a mesma coisa que o português, de uma forma bem ignorante, né, pensando assim. Então não vale a pena estudar, vou passar para uma outra língua que eu preciso estudar mais, que eu precise buscar coisas mais complexas. Mas eu acabei me ferrando por causa disso, porque se você hoje fala espanhol mesmo, sabe, se você fala espanhol fora do portunhol, que é o que a maioria dos brasileiros conseguem para se virar num outro país, ou se você já morou num país estrangeiro que fala espanhol, principalmente em cidades menores, onde ali eles não vão medir esforços para falar com gírias, com sotaque forte, carregado assim, você sabe que não é bem assim, você sabe que o espanhol, ele é uma língua que tem muitas diferenças marcantes do português, principalmente questão de pronúncia, e algumas pronúncias o brasileiro ele tem muita dificuldade de fazer, né, como o duplo R do espanhol. Se eu for falar uma palavra, por exemplo, como cachorro em espanhol, eu tenho que dizer perro, fazer meio que essa tremidinha no R, que não é normal para a maioria das palavras do português. A gente tem questão de falsos cognatos, a gente tem a grande variação que o espanhol tem com sotaques, com variantes e que podem causar dificuldade mesmo para a comunicação. E eu comecei a pensar assim, eu entendo bem espanhol falado. Quando as pessoas falam espanhol, eu consigo ali entender mais ou menos a mensagem. Só que eu não consigo falar. E esse foi um dilema que aconteceu comigo no espanhol, só que não aconteceu comigo no inglês. Eu vejo muitos alunos hoje em dia com essa situação, com esse caso específico, mas no meu aprendizado do inglês não foi assim, nunca foi assim. Eu nunca cheguei naquele momento de, assim, eu entendo o inglês dito, né? Eu entendo o inglês nativo, mas eu não consigo falar. Eu não consigo falar de fato. Eu já falava, eu já tentava, me virava, dava um jeito ali de falar inglês, né? Na época que eu tava aprendendo, e ainda assim eu tinha muita dificuldade com listening, que sempre foi a minha principal dificuldade com inglês. Com espanhol, galera, isso foi pra mim completamente diferente. Eu entendia bastante o espanhol falado, mas a questão de eu falar era o que tava me empacando e me dava muita dificuldade. Se colocasse pra mim naquela época uma pessoa, sei lá, do México, ela falando devagar, e eu respondendo em português pra ela entendendo meu português e ela falando só em espanhol, a gente se comunicaria bem, sabe? Mas eu percebi que não era... Que aprender o idioma não é uma via de mão única, sabe? Não é só uma das habilidades que a gente aprende para ficar fluente de fato, que nesse caso foi o listening, foi a escuta. Então eu comecei a estudar mais o espanhol para desenvolver esse outro aspecto, que era o speaking, né? Que era aqui a fala, que era... Por que eu tenho dificuldade em falar espanhol? Será que é porque eu tô pensando em português? E aí chegou a pandemia, e na pandemia a gente foi obrigado a ficar em casa, né? A ficar mais tempo em casa. E eu saía basicamente só para trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu tirava o tempo livre para estudar espanhol. Então eu desenvolvi muito meu espanhol, principalmente aqui. Eu entendi os motivos pelos quais eu conseguia entender o espanhol falado, né? Eu era muito exposto ao espanhol, porque eu tinha amigos já falantes do espanhol, eu assistia coisas em espanhol, mas eu não conseguia falar porque eu não entendia a estrutura da língua. Eu entendia espanhol porque eu via as similaridades com o português, conseguia entender, no geral, aqui a mensagem, só que eu não conseguia falar. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro disso, que é o que acontecia comigo quando eu ia dizer ali o verbo ser está no passado, que em português é estava, em espanhol é estuvo. Esse estuvo, pra mim, não fazia o menor sentido e eu errava muito com isso, Eu sempre dizia, eixa, ele estava muy, e aí eu falava. Só que é estuvo. Existe, né, em espanhol o estava para a primeira pessoa, então eu estava, tu, vos, estavas, só que a terceira pessoa, ela muda completamente a conjugação, seria estuvo, ele, eixa, estuvo. Então, isso me pegava muito, essas coisinhas de gramática, sabe, essas coisinhas de conjugação verbal que fogem do português, isso é uma coisa que eu percebi que atrapalha até o fato do espanhol e o português serem línguas tão parecidas. A gente tem todo o alfabeto em português, a gente tem toda a estrutura gramatical e de vocabulário do português, a gente quer adaptar tudo isso pro espanhol, e não é bem assim.
E eu vejo que isso atrapalha, inclusive, meus amigos hispanofalantes quando eles vão aprender português. Eles usam muitas palavras que eles pensam em espanhol e eles imaginam que uma palavra deve ser de tal forma em português, porque é parecido e acaba que não é. E eu vejo muito isso. Por exemplo, eles vão falar gracias e eles querem falar gracias em português, eles falam graças. E seria obrigado. Então, o cérebro deles vai pensar no espanhol primeiro para tentar encontrar um equivalente em português. Eu comecei a estudar e ver como que funcionava a língua espanhola. Eu tinha um pouco de preconceito com o espanhol, não achava uma língua muito bonita, não achava uma língua muito agradável de falar, e hoje é uma língua que eu sou completamente apaixonado, principalmente por variantes do espanhol, pelo espanhol falado na África, principalmente ali na Guiné Equatorial, pelo espanhol argentino, espanhol colombiano, espanhol mexicano, que é lindíssimo, que é muito, muito bonito. E foi basicamente essa minha experiência com o espanhol. Eu aprendi ali de forma até relativamente rápida, ouvia muitos podcasts, fazia muito Duolingo de espanhol e tinha amigos, principalmente venezuelanos. E foi através dos venezuelanos que eu comecei a aprender e que eu me apaixonei por esse idioma. Depois de um tempo eu fui pra Argentina e eu acabei pegando o sotaque de lá, eu acabei pegando a variante rioplatense de espanhol, e também é uma variante diferente não só pelo sotaque, mas também pela estrutura de como eles organizam frases, como eles conjugam verbos, tudo isso é bem diferente, e eu acabei pegando porque era o que eu ouvia, era o que eu ouvia no meu período lá, nos meus dias lá, então acabou que ficou internalizado pra mim. Para vocês verem como que é importante estar num ambiente de imersão. Você acaba absorvendo e aprendendo aquela variante só meio que por absorção. Isso é uma coisa muito forte quando você está na prática. Então, assim, com o espanhol, essa foi a minha história. E ali eu tinha um dilema ali entre 2021 e 2022, que seria: qual que eu vou aprender agora? Vai ser o francês ou o italiano? Eu confesso pra vocês que eu nunca gostei muito do francês e eu sempre amei muito o italiano, pra mim é a língua mais bonita que existe no mundo. Só que o italiano, ele tem um problema que ele não te permite falar com muitos países no mundo. Ele tá ali muito restrito à Itália, San Marino, na Suíça também eles têm um cantão que fala italiano. Só que o francês, ele te permite falar além da França, né, além da França continental, com quase a metade do continente africano. Você consegue falar com muitos países, inclusive aqui na América Latina. Você consegue falar com as pessoas do Haiti, com a Guiana Francesa, com o Quebec, no Canadá. E eu comecei a aprender o francês por isso. E o processo com o francês já foi muito mais fácil para mim. Já foi muito mais natural. E eu já conseguia entender muito como que a língua funcionava ali através de assimilação com o espanhol, com o português. As regras de pronúncia, apesar de serem bem mais complexas que o espanhol, eu já entendi as bases ali do idioma e eu fui percebendo, olha, eu já consigo entender como que funciona a aprendizagem de idiomas. E isso é uma coisa que para poliglotas é muito doido isso, porque assim, quanto mais língua você vai aprendendo, mais você vai puxando ali as conexões, você vai aprendendo mais. E eu vou aprender italiano agora, mas eu também quero aprender outras duas línguas que eu tenho muita vontade de aprender a falar, que são o japonês e o swahili. E para quem não sabe, né, o swahili ele é uma língua banta africana, ali do leste africano, é a língua banta mais falada no continente. É uma língua oficial em países como a Tanzânia e o Quênia, e é uma língua que eu me apaixonei, que eu achei muito, muito linda, achei muito, muito bacana a estrutura gramatical, a estrutura de construção de frases, que é muito, muito diferente das línguas europeias, e foi um desafio, e vem sendo um desafio bem grande. Eu não tenho muita noção de quando que eu vou conseguir ter uma conversa 100% em Swahili. O japonês também, né, a gente vai usar aqui 3 sistemas de escrita, e é bem complexo, mas a mesma experiência que eu tinha no francês, que eu falei pra vocês que eu já via muito mais facilidade ali de entender como que funciona para aprender o idioma, eu tô vendo agora com o japonês e com o swahili, com o italiano também. O italiano eu faço de forma mais esporádica, já vejo muito mais facilidade, e quando eu ouço o italiano eu já entendo bastante, e eu tô naquele mesmo processo que eu falei com vocês do espanhol. Entendo bastante, mas quando eu vou falar eu não sei falar nada, porque eu não estudei aqui as bases da língua, não tenho vocabulário, entre outras coisas. Então, o que me fez, assim, gostar de aprender idiomas foi entender como os idiomas funcionam, sabe? Entender o que eles podem oferecer, né? Somar na minha vida, por que aprender esses idiomas e como, de fato, aprender idiomas. Que foi assim, o que abriu as portas para mim.
e que me fez me apaixonar pelo processo de aprender idiomas. Galera, basicamente é isso, essa foi a minha história aqui com os idiomas que eu falo, né, inglês, espanhol e francês, e também com os idiomas que eu aprendo, que são italiano, swahili, e assim, ocasionalmente o italiano também. E eu quis só contar para vocês um pouco mais da minha história, até mesmo para inspirar vocês, para motivar vocês, mostrar para vocês que aprender inglês não é um bicho de 7 cabeças, pode ser bem mais simples, bem mais fácil, bem mais prazeroso, tá? E é isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro método RRSLG do Pedro Galvão, para vocês verem, de fato, né, um método que o Pedro Galvão ele vai condensar todos os anos de estudo, de experiência dele em aprender e em ensinar idiomas, para você, de fato, aprender o inglês de uma forma imersiva, né, com bastante estudo ali dos 4 pilares do inglês, que são o listening, o reading, o writing e o speaking. Então o curso ele é bem completo, né, você vai ter aulões, você vai ter ambientes de prática com outros alunos, e você vai conseguir, de fato, aprender o inglês de uma forma simples e de uma forma bem imersiva e completa, que é o que a gente precisa para poder aprender esse idioma tão importante para as nossas vidas nos dias de hoje. E é isso, galera, essa foi aqui um pouquinho da minha história com o inglês, né? Espero realmente que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.